Então, gente, a aula de hoje é nada mais, nada menos do que essa aqui, a Ceia do Senhor, né? A gente já andou falando um pouquinho na sala, na nossa classe, a respeito desse tema, né? Ele não é um tema, assim, por demais complicado, mas também não é um tema, assim, é, tão óbvio de se explicar, porque ele traz algumas nuances, assim, algumas coisas que, de vez em quando, a gente é pego de surpresa, a gente não sabe como responder da maneira correta, ou então, quando a gente está falando, a gente acaba pensando que sabe, na verdade, a gente se atropela em algumas ideias. Então, o intuito dessa revista, dessa lição, eu não sei quem teve a oportunidade de ler o PDF que eu mandei, da lição 8, é justamente a gente tentar entender um pouco qual é o entendimento bíblico a respeito da ceia, né? Então, vamos lá. Quem notou aí, a Thaís está presente na nossa sala, né? Thaís é a minha esposa, para quem não conhece. Tudo bom, Thaís? Bom, Oi. vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ao texto que fala especificamente da ceia, que todo mundo conhece um pouco, né? Todo mundo sabe mais ou menos quais são as passagens que a gente encontra, né? Esse texto que a gente vai ler de Mateus 26, nesses versículos aqui, 26 a 29, eles têm textos paralelos em Marcos e Lucas. Então, depois de você abrindo a sua Bíblia, né? Eu botei o texto todo aqui na tela, mas se depois você quiser ver na sua Bíblia, está lá tudo referenciado. Aí você pode ver, né? O que tem de diferente, o que tem de igual, né? Aqui, ó, já aponto para vocês aqui a título de curiosidade, obviamente, no versículo 28, quando aparece o nova aliança entre colchetes, né? Aí agora eu faço a pergunta: alguém sabe o que significa? O que acontece no texto quando algo está entre colchetes na nossa Bíblia? É Quem uma gostaria de refer... responder? Denilson, você falou? Eu comecei. Alguém ia falar? Não, pode falar, fica à vontade. É uma referência de que não está diretamente colocado no original, né? Aí é como se fosse um adendo, né, para ficar mais claro por parte dos tradutores, né? Exatamente. A versão que a gente usa na igreja, a revista e atualizada, ela faz isso no texto. O que isso significa, né? Que há alguns problemas em relação aos manuscritos disponíveis, quer dizer, as cópias, né, das escrituras, que não estão iguais de uma para outra, né? Então você percebe que, que esse nova pode estar presente em algumas cópias das escrituras, como não pode estar em outra. Isso é como está aqui, né? Como a versão revista atualizada opta por colocar aqui. E por que será que a revista atualizada resolveu colocar o Nova, sendo que há esse conflito de algumas cópias terem o Nova e outras cópias não terem o Nova? Existem muitos critérios de tradução, né? O propósito da aula não é trazer o conteúdo técnico desse momento. Só, como eu falei, só a título de curiosidade. O Nova Aliança, ele aparece exatamente sem os colchetes no texto paralelo de Lucas. Então, o que acontece? Não há conflito nenhum você ter o termo aliança ou nova aliança no texto. Então, a revista atualizada optou por manter
fazendo esse adendo, né, que é o que especifica que há uma ligeira observação nesse quesito. Mas como o texto paralelo de Lucas não possui, quer dizer, está lá escrito nova aliança, então você pode agregar a doutrina para esse texto também, sem nenhuma dificuldade. Todo mundo entendeu bem essa questão? Beleza, então. Vamos ao texto. Quem gostaria de ler esse texto de Mateus 26? Não precisa abrir a Bíblia, só como está aqui na tela, pode ler. Posso ler. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, esse é o texto que nós estamos familiarizados. Muito obrigado, Neila, pela leitura. Nós já estamos familiarizados com o que é a ceia, né? E o que significa a ceia. Como todos bem sabem, essa última ceia que está aí, Jesus está fazendo referenciação dos elementos a ressignificação do pão e do vinho como sendo os representantes do seu sacrifício, que aconteceria logo mais. Né? Isso fica muito evidente para a gente que já participa da igreja e participa do rito da ceia. Então, não há nenhuma dificuldade em entender. Não sei, essa aula vai dizer para quem ocasionalmente tem alguma dúvida. Mas o que não está nesse trecho que eu selecionei aqui é o momento em que ele está fazendo isso. Né? Alguém arriscaria uma resposta a dizer o que está sendo celebrado nesse exato momento em que Jesus falou isso? Eu vou dar uma pista se alguém não responder. E a pista é essa aqui. Um pouco antes do texto que a gente acabou de ler, lá no versículo 17, olha só o que está escrito. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Quem está acompanhando a nossa série de aulas percebe que não é a primeira vez que a gente faz a referenciação da ceia de Cristo com a Páscoa judaica. Né? E isso a gente estava falando em relação, quando a gente estava falando sobre a relação que existe entre o batismo, né? O batismo dos nossos filhos, o batismo das crianças, com a prática da circuncisão, né? Que é a iniciação a inserção do homem no povo de Israel, né? Isso era a entrada no contexto do povo de Deus era através da circuncisão. E quanto à ceia, né, quanto à instituição da Páscoa, eu acredito que fica muito significativo quando a gente vai ao texto da instituição da Páscoa e se lembra do que está acontecendo ali naquele momento, né? Só uma pequena lembrança do que aconteceu. A instituição da Páscoa ela acontece na nação de Israel antes do julgamento de Deus aos povos, aos egípcios, na última praga. Então, Deus institui a Páscoa, ele diz exatamente como o hebreu vai precisar comemorar essa Páscoa para que
ele não seja condenado através da morte dos primogênitos, né? Então, o que acontece a respeito? E aí a imagem ajuda a entender mais ou menos o que acontece ali, né? Se vocês estão vendo aí, tem uma família numa mesa, e o prato que existe na mesa basicamente é o cordeiro que está sacrificado ali, né? E as ervas amargas, né? Tem toda uma simbologia em relação a isso, né? Mas o que precisa ficar claro para a gente, que é a questão do cordeiro, que é antes desse momento aí que as pessoas estão celebrando a Páscoa, o chefe da família ele pegou o sangue do cordeiro e marcou a porta para que a morte não não matasse o primogênito. É essa relação que Jesus está fazendo exatamente na Santa Ceia, né? Ele está dizendo aos seus discípulos que ele é esse Cordeiro Pascual que vai fazer o sacrifício que vai remir verdadeiramente. E tudo aquilo que a gente olha no Antigo Testamento que tinha essa significação substitutiva, seja nos ritos do templo, onde havia o sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Que isso daí a Páscoa é só o primeiro passo. Mas também tem o antes. A gente, quem participou de uma outra aula, quando a gente falou no sacrifício substitutivo de Isaac. Então, o Antigo Testamento todo ele está apontando para aquilo que Cristo iria fazer, né? Tá bem claro isso, gente? Eu acho que é tranquilo, né? Essa parte. Se alguém quiser falar alguma coisa, então o que Jesus está fazendo ali na Santa Ceia é dizer a plenitude dos tempos chegou. Eu é que vou cumprir isso, né? Então, sem nenhuma dificuldade, a gente entende que a gente agora tem a revelação de uma maneira mais plena sobre aquilo que realmente significa a libertação do povo, né? E aí eu encontrei nesse livro do Sproul, né? Eu fiz questão aqui de destacar um texto que eu encontrei, né? Nesse livretinho. Não, para quem não conhece, o Sproul, além da revista que a gente está lendo, ele possui um conjunto de livros bem curtos mesmo, que fala sobre uma porção de questões. Batismo, a Santa Ceia, e muitas questões que a gente tem trabalhado em forma de livros curtos. E aí eu encontrei esse texto aqui que eu achei muito interessante, né? Que ele fala um pouco a respeito desse caráter de Deus de instituir a Páscoa, né? E de Jesus estar fazendo isso novamente, estabelecendo a nova aliança. Olha como ele coloca aqui essa questão de como o ser humano entende esses marcos que acontecem. Alguns anos atrás, houve um acidente trágico e fatal bem perto da minha casa, no qual uma das vítimas foi uma menina que era ginasta. Ela morava do outro lado da nossa rua. Ao seguir para o trabalho cada dia, eu passo pela árvore em que o carro bateu. Até hoje, há todos os tipos de recordação, flores e cruzes marcando o lugar onde ela morreu. Todos nós temos lugares especiais em nossa vida. Podem ser lugares especiais por boas ou más ações, por boas ou más razões, mas consideramos esses lugares como santos, como marcadores físicos, às vezes. Então, o que está acontecendo? É imanente do ser humano a criação desses marcos. Exemplo disso, quando você está comemorando o seu aniversário. Aquela data do teu aniversário, a data do seu aniversário não é uma data qualquer. É uma data importante, ela tem um valor, né? O exemplo que ele dá, né, dessa questão
da perda, onde a pessoa faz uma homenagem ali, né, à vítima que morreu tragicamente. O ser humano ele é cheio dessas coisas. Ele instintivamente ele cria esses meios de rememorar algo que teve uma importância muito grande. E aí, eu lendo isso, né, é importante frisar isso, esse texto que eu li agora está no livro, mas ele acabou me fazendo lembrar algumas coisas que acontecem no ser humano que são bem trágicas, como, por exemplo, e isso aparece muito em filme, né? Quando, por exemplo, aparece aquelas famílias onde eles perdem um filho, né? Vários filmes acontecem, e acredito que isso gire um pouco da normalidade, daquilo que realmente acontece, onde os pais eles costumam deixar o quarto da criança exatamente intacto, como se fosse uma espécie de santuário memorial para por causa da morte daquela criança, né? Isso você vê o cinema e a televisão trabalhando esse negócio, criando o conflito das relações, né? Os pais que deixam de viver porque estão criando esse memorial, né? E aí você percebe que até eu fiz uma analogia em relação a isso, que às vezes a gente faz as memoriais, a gente cria os próprios memoriais, mas nem sempre esses memoriais eles são benéficos para a gente, né? De uma maneira sucinta, a ceia do Senhor é um memorial para que precisa ser estabelecido, porque é algo que de uma importância tremenda nas nossas vidas. É aquilo que representa o significado de Cristo na cruz, do que Jesus Cristo fez na cruz para as nossas vidas. Isso não é pouca coisa. Só que, diferente desse memorial desses pais que acabaram criando esse memorial de morte, onde, às vezes, a pessoa ela precisa até ter um trabalho psicológico para tirar esse memorial, para se desvencilhar disso, para poder ter uma vida normal de novo. A ceia do Senhor é esse memorial que produz vida, que produz a verdadeira vida, porque nós estamos em comunhão com Deus através desse relacionamento que Cristo institui. Está claro isso, gente? Tem alguma questão, alguma dúvida? Posso continuar aqui? Então, a gente vai continuar mais um pouquinho. Deixa eu ver o meu tempo aqui. São 9 horas, tá? Dá para trabalhar um pouquinho mais. Em 1 Coríntios 10, olha só esse texto aqui. E aí a gente vai caminhando um pouco mais nesses textos que o Sproul vai trabalhando na revista. Eu espero que alguns de vocês tenham lido durante a semana, porque esses textos nos ajudam a compreender. São textos que vão somando a isso que a gente está falando, né? Eu vou pedir para alguém ler esses versículos que estão aqui. Quem pode ler para mim? Eu posso. Elisete, vai lá. Tá. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Perfeito. Obrigado, Elisete. Então, você percebe nesse texto do apóstolo Paulo que ele está tratando, né, de um detalhe
específico nessa igreja de Corinto, né? E isso vai aparecer claramente ali no versículo 14. Fugir da idolatria, né? Isso daí era um problema na igreja de Corinto. E, além disso, ele vai falar que essa prática não condiz, não tem como haver comunhão com a ceia de Cristo. Então, nós vemos aí um embarreiramento de ações. Não há comunhão com o cálice e o pão de Cristo quem é idólatra, quem não está, quem não entende esses elementos, quem não pratica, porque, afinal de contas, quem entende o sacrifício de Cristo na cruz não tem como ser um idólatra, não tem como ficar na prática da idolatria. Então, nós já temos, aí agora, nós estamos percebendo a seriedade da coisa, né? Porque tudo não é apenas um simbolismo. O apóstolo Paulo está dizendo que não existe como haver comunhão entre a prática do pecado, a prática de ações erradas e a comunhão com Cristo, né? Quem se lembra da aula sobre a excomunhão, né? Quando a gente estava falando sobre a punição mais grave que a igreja pode fazer a respeito de um membro da igreja, né? Que é tirar da comunhão. A pessoa que ela sofre a excomunhão, ela não pode participar dos elementos da ceia, porque ela tem, só para recapitular, porque quem participou da aula sabe que quando a gente falou da excomunhão, ela não dizia respeito a uma ação definitiva. Ela não era uma ação onde a pessoa está em excomunhão, então ela sai da igreja e vai para o inferno. Não é essa. Pelo estudo que a gente fez ali, a gente percebe que a excomunhão, desde as Escrituras, nunca foi algo que fosse para deixar o ser humano desalentado de salvação, né? E há um texto específico do apóstolo Paulo falando, né, a respeito de uma possível volta, a respeito daquele que sofreu a excomunhão. Então, no entanto, a excomunhão ela diz respeito àqueles que decididamente não querem se afastar do erro. Aqueles que disserem, eu não quero a comunhão com Cristo, eu quero continuar na prática do meu erro. Então, essas pessoas que são as que sofrem a excomunhão, elas não podem participar da ceia, né? Agora, dando um outro viés, vamos supor que a pessoa não sofra excomunhão. Está lá. Como aquele interessante, que eu acho que é no livro de Coríntios mesmo que está esse exemplo, onde Paulo vai acusar a igreja de proteger, de deixar um homem participando da comunhão, sendo que ele não era digno de comunhão, né? Qual é a implicação disso? Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito? Qual é a implicação de uma pessoa que não merece a comunhão participar da comunhão? Condenação, né? Porque aquele que come e bebe indignamente, ele faz juízo para si, né? Se condena. Exatamente. Ou sem discernir, né? Saber o que está fazendo. Exatamente. E a gente vê que há todo um cuidado na igreja para que os elementos não sejam administrados de uma maneira tão largada, assim, sabe? Não é uma questão só de
de consciência. Claro que a ceia do Senhor é para os remidos, não é para a igreja presbiteriana, né? Ela é para quem crê no Evangelho de Jesus Cristo. Então, não há necessidade nenhuma de haver qualquer embarreiramento dizendo você é de outra denominação, você não pode participar. Você é da denominação X, não pode participar. Não é nada disso. Há algumas questões assim que são muito evidentes, e a questão da excomunhão é um exemplo clássico disso, porque ela precisa ser trabalhada, né? E eu vou botar aqui mais um texto, cadê? Deixa eu ver se já é logo esse, que já é esse aqui, que é o que explica o que está acontecendo no momento que está acontecendo essa comunhão. 1 Coríntios 11. Denilson, você pode ler? Posso sim, Will. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, agora ganhou uma gravidade bem delineada, né? E aí e o entendimento correto com respeito aos elementos, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, além de ser uma prática continuada, estabelecida pelo Senhor, ela diz respeito a anunciar o verdadeiro evangelho, que é a própria pessoa de Cristo, que se sacrificou pelos nossos pecados, pela nossa redenção eterna, pela a redenção verdadeira, né? O Cordeiro Pascual foi imolado definitivamente, né? Que nós não estamos tratando de mais um rito ali, de mais um tipo de Páscoa, mas a Páscoa verdadeira acontecendo ali, né? Vinícius, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho interessante, Will, esses dois textos que você leu, ele, assim, parece que ele vai de um extremo a outro, né? Ele, no texto anterior, Paulo fala ali da idolatria, né? Dessa participação, né? Praticamente estaria idolatrando aquele momento, aquela participação, e vai para um outro extremo, que é o desprezo total, a falta de discernimento disso aí, né? Então, é interessante esses extremos, né? Para você ver que não é nem idolatrar, né, os elementos, nem o desprezar, mas é discernir, né, saber aquilo, o que significa, né? O que ocorreu para que eu pudesse participar, o que significa eu estar participando, né, desses elementos. É bem interessante Exatamente. isso. E no 27, como você leu, né, reafirma aquilo que a gente já falou. Aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, não reconhecendo os elementos, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí a gente começa a perceber que há uma seriedade no rito, que gerou toda uma discussão no período dos pais da igreja, né? Quem leu, né, a lição dessa semana percebeu ali que eles estão tratando sobre umas questões que são bem difíceis de responder, né, a respeito das duas naturezas de Cristo. A gente vai dar uma pincelada um pouco a respeito daquilo, mas aí eu vou botar o Denilson pode continuar lendo, porque é um texto que continua? Só um minuto. Pois não. Aí que chega a parte que eu queria compartilhar com vocês.
Continua a leitura. Ok. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Você percebe que no texto, o tom de carta, né, também, né? Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Tem todo um cuidado do apóstolo Paulo. Ele não somente escreve para a igreja, ele vai junto, ele manda os outros discípulos para pastorearem, né, a igreja. E aí ele está falando sobre esse mau uso do ceia, né? Quando as pessoas participavam da ceia para saciar a fome apenas. Quer dizer, não havia nenhuma compreensão dos elementos, não havia. Então, isso daí era um grave erro e mostrou a todos, ali a partir do versículo 28, todo o cuidado que é necessário e a consequência de não se fazer participar da ceia da maneira correta, né? E aí, gente, pela seriedade do problema, aí há muitos desdobramentos e eu vou só interromper aqui, deixa eu só ver se está no ponto certo. Aqui, 1 Coríntios 11, aqui um pouquinho. É isso mesmo. Vou interromper aqui rapidinho as nossas slides, que aí agora a gente vai um pouco para passar para o que a revista está falando. Né? Como vocês viram, já começa com uma questão que se tornou um problema lá no início. Né? Na verdade, não é um problema lá no início. É um problema em Martinho Lutero, na época da Reforma, quando ele vai falar que a compreensão correta da ceia do Senhor não é a transubstanciação, mas a consubstanciação. Eu não vou falar muito sobre transubstanciação, porque o professor que vai dar aula sobre esse tema está aqui com a gente, vai ser o Denilson, e ele vai falar muito mais a respeito disso. Eu sei que muitos aqui já sabem desse tema, meio que já ouviram falar um pouco a respeito disso, né? A respeito da mudança dos elementos, né? Não é simples assim, mas ele vai explicar direitinho como é que é a compreensão romanista a respeito disso. Mas Martinho Lutero contrapôs a ideia da transubstanciação, falando que o que na realidade acontece é a consubstanciação, né? Onde o corpo de Cristo se junta aos elementos da substância da ceia, né? Isso foi assim, isso gerou um problema, obviamente, porque também, apesar de ter sido Martinho Lutero que falou isso, não era uma compreensão unânime no círculo reformado, né? Então, muito se discutiu a respeito disso. Ele vai continuar aqui na revista, né? São 9h20. Quando ele vai falar aqui, só para a gente se deter um pouco na revista, porque vale a pena ler ela um pouco aqui. Lá no segundo parágrafo está assim: é claro, porém, que Lutero insistia na presença física, real e substancial de Cristo na ceia do Senhor. Repetidamente citou as palavras de Jesus na instituição da ceia,
este é o meu corpo, para provar a sua tese. Lutero não permitia que a forma verbal fosse tomada em sentido figurativo ou representativo. Ele vai dizer aqui depois, mais na frente, que os reformadores, através de Zwingli, que vai fazer esse contraponto, que vai pensar desse jeito, que, na verdade, isto é o meu corpo, na verdade, pode ser traduzido como isto representa o meu corpo, né? Então, mas assim, você deve estar se perguntando, essa discussão é importante? Por que essa discussão, por que isso aconteceu dessa maneira, né? Por justamente aqueles textos que a gente estava lendo, né? Uma vez que é preciso ter a compreensão correta das escrituras a respeito disso, a respeito da representação, a respeito daqui que a presença de Cristo está ali ou não, isso daí envolvia uma preocupação com aquilo que o texto bíblico está dizendo o conhecer ou não conhecer. Ou, como é que estava escrito o texto que a gente leu? Conhecer ou não conhecer, não participar da ceia sem discernir. Na compreensão dessas pessoas, né, as pessoas tinham um receio de estarem participando da ceia sem a compreensão daquilo que realmente representava e significava, e se realmente a presença de Jesus estava ali. E vamos continuar. Acontece Zwingli, como falei, dizendo que a ceia, na verdade, é apenas uma representação, né? E depois, por incrível que pareça, vai aparecer João Calvino com, aparentemente, duas opiniões a respeito disso. E aí, obviamente, quando isso acontece, ele vai ser massacrado, né? Dizendo assim, poxa, não, você está separando os elementos, você está tratando da natureza humana de Cristo e da natureza divina de Cristo, sendo que não pode separar. E aí ele teve todo um conjunto de acusações, e é só para a gente ponderar a respeito disso. Eu vou ser franco com vocês. Se isso aconteceu com João Calvino, por que não aconteceria comigo, né? Eu poderia estar falando alguma coisa muito tranquilamente, de repente falar que não, a ceia de Jesus Cristo está em pessoa ali na ceia, e isso ser algo que não está correto, tá entendendo? Então, vocês estão... Eu não sei se eu fiz bem a ponte da Bíblia para essa discussão. Alguém tem alguma dúvida e quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, vai ajudar a esclarecer alguma coisa a respeito. Ok? Estão entendendo a preocupação dos reformadores nesse momento de impasse que está acontecendo ali? Porque o que acontece? Isso é até a nossa confissão de fé, a confissão de fé que nós trabalhamos, ela nos ajuda a compreender quando a gente fala a respeito da natureza de Cristo, quando a gente fala que Cristo é 100% homem, 100% Deus, né? E que a gente não pode dissociar de nenhuma maneira isso. Então, gente, no final de contas, quem está certo nessa situação? Né? A gente já aprendeu as escrituras, a gente viu ali os elementos, como funcionam, e agora tem toda essa discussão sobre o que representa cada elemento, né? E havendo ali impasses onde, por exemplo, a compreensão errada do significado e da natureza dos elementos poderiam incorrer numa heresia, quer dizer, algo que destoasse
a compreensão daquilo que Jesus Cristo realmente era, né? E aquilo que ele tinha ensinado. Então, o Sproul, aqui, sabiamente, vai fazer um gráfico, que é uma maneira que ele encontra de fazer uma explicação correta daquilo que Calvino tentou explicar e não foi compreendido, né? E aí eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, que é quem leu a revista viu essa imagem aí, né? Eu não sei se vocês todos estão vendo, mas está aqui tratando a respeito das duas naturezas de Jesus. A natureza humana, que é exatamente igual àquilo que nós já estamos habituados, né? O homem que sente fome, que tem, né, as limitações que são referentes ao corpo, e a natureza divina. Tudo junto, isso na pessoa de Jesus Cristo, né? Essa é a compreensão que a gente precisa ter correta a respeito de Jesus. A gente já estudou isso numa outra oportunidade. Então, Sproul vai explicar que na compreensão de Calvino, não há como a natureza humana de Cristo estar representada nos elementos da ceia, né? Porque quem viu o relato bíblico, quem já leu as Escrituras, sabe que Jesus Cristo voltou para o Pai, né? Ele foi elevado às alturas, está com Deus. O corpo de Jesus Cristo, o corpo glorificado, está na presença de Deus. Então, ele não pode estar presente nos elementos da Santa Ceia. Mas a natureza divina pode estar, né? Que é a natureza que gosta da onipresença. A gente já falou isso sobre a natureza da onipresença, da onisciência do nosso Deus. Então, ele está presente na ceia nesse aspecto, mas não no seu corpo físico. Obviamente, não está, o que seria algo incompreensível para a gente. Ficou claro, gente, esse impasse, que, na verdade, ele é fruto de uma preocupação com os elementos da ceia? Eu não sei se você teve ou tinha essas questões, né? Mas a maneira correta de a gente entender é essa que a gente viu no gráfico. A presença de Deus de Jesus se faz na ceia pela natureza divina dele. Então, ele está em todo lugar porque ele é Deus, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu não acredito que vocês não estejam com dúvidas. Eu gostaria de escutar algumas perguntas aqui para a gente trabalhar junto. Quem se habilita a fazer alguma pergunta? Ninguém? Will, Pode falar, Denise. a gente pode pegar até uma das perguntas, até para levantar aqui, juntar a rede. Aí é o saque, né? tipo vôlei. A pergunta 5 é interessante, né, para a discussão. Aí fala assim: você acredita realmente que, ao participar da ceia do Senhor, você está se alimentando e se fortalecendo espiritualmente? Por quê? Então, Olha só, essa pergunta é interessante, hein, é, gente? Essa pergunta é interessante. Agora, eu vou, antes de esboçar aqui uma resposta para essa pergunta, eu falo mais uma vez: alguém se habilita a querer falar alguma coisa, mediante o que a gente já falou aqui, tá? Ou então a compreensão que você tenha, fique à vontade, não fiquem com medo desse assunto, não, gente. Aliás, é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem questões a respeito disso,
não sabe como é que a visão reformada é. De repente, está olhando pela primeira vez essa explicação a respeito das duas naturezas de Cristo, né? Eu vi que o Guilherme Saião liberou o microfone. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Rapaz, estou aqui pensando, estou aqui falando, assim. Eu vou interpretar que esse assunto é mais difícil do que eu estava achando. Tem umas discussões, assim, no meu ponto de vista, sabe, sem cabimento, assim, né? Quer dizer, os irmãos católicos acreditam que o pão vira o corpo e que o vinho vira o sangue, né? E a gente usa, geralmente, isso como um memorial, né? Ou seja, o pão vai representar o corpo de Cristo ali, vertido na cruz do Calvário por nós, né? E o sangue vai representar o vinho. Eu acho uma coisa tão simples e natural da gente entender, né? E sem complicar, né? Ah, não, o negócio vira, transforma. Não sei de onde eles tiraram essa ideia, mas a gente respeita, né, a opinião. Mas, assim, eu acho interessante da ceia, que sempre, para mim, né, fala profundamente ao meu coração, é o examinar-se a nós mesmos, né? É aquele momento em que você eleva os seus pensamentos, né, sobre a sua salvação, né, que Jesus deu a sua vida, né, verteu ali na cruz o seu corpo, o seu sangue, em seu lugar. Então, para mim, é um momento então que eu paro e reflito como é que está a minha vida espiritual, né? Pelo fato de Jesus ter feito tudo aquilo por mim, o que eu tenho feito, né, em prol do reino de Deus, em prol de Jesus, né? E eu começo a examinar geralmente a minha vida durante aquele mês, durante aquela semana, né? E aquilo vai me mexendo com o meu ser de uma forma que, poxa, olha, essa semana eu orei pouco, eu li minha Bíblia pouco, ou né, fiz coisas que não deveria, né? Então, é o momento ali que eu trago a reflexão, né, a minha vida espiritual, como é que anda, e faço votos, né, de me consagrar mais, de, né, estar mais aos pés da cruz, né, e agradecer a Deus o privilégio, né, que temos enquanto cristãos de podermos participar desta ceia e nos traz à memória o sacrifício dele. E isso não é um momento, digamos assim, triste para nós cristãos, né? Pelo contrário, é um momento de alegria, né, em que nós celebramos, né, a ceia do Senhor, e um dia nós vamos celebrar lá na glória com ele, né? Nesse momento a gente traz essa memória à morte, né, e principalmente o que ele fez por nós. Então isso tem que nos encher de alegria e de gratidão por tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz por nós, né? Eu acho que o grande sentido da ceia do Senhor é isso, né? É nos trazer esta memória para que a gente nunca esqueça, olha, pela tua salvação foi pago um alto preço, né, que foi o sangue do Cordeiro vertido lá na cruz do Calvário por nós, cada um de nós, né? Então é um momento de a gente parar, poxa, o que eu tenho feito por Jesus, pela causa do reino, né? Onde que eu preciso me consertar, então isso é discernir o corpo, é você, né, fazer essa reflexão e você então fazer votos de uma vida mais consagrada ao Senhor. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Essa pergunta de número 5, você acredita que realmente, ao participar da ceia do Senhor, você está se alimentando, se fortalecendo espiritualmente, né? Então, respondendo aí, eu acho que é isso. A gente não só se alimenta, como se fortalece espiritualmente, né? Porque a gente traz essa memória do que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. É um momento de alegria nesse sentido, né? De você, então, encher-se de gozo, né? E de alegria por você ter sido um escolhido do Senhor. Olha que benção, né? E você, então, tem esses momentos que o próprio Jesus instituiu para que a gente não se esqueça disso. Perfeito, perfeito. Você falou uma palavra que diz muito respeito, a questão de se esquecer. Aqui, por exemplo, a Fátima, ela colocou aqui no chat que nós esquecemos de fazer a oração de abertura no início da aula.
Gente, peço desculpas a vocês. Eu sou uma pessoa que esquece muito facilmente. E assim, claro, algumas pessoas têm mais facilidade para se lembrar e tudo mais, mas assim, no geral, o ser humano tem a facilidade de esquecer. E se a gente tem um memorial que nos faz voltar a lembrança do pacto da graça com a Deus, é isso que nos alimenta espiritualmente, é isso que nos dá a motivação correta para praticarmos a santidade nas nossas vidas. Né? A gente já falou sobre santidade nas aulas anteriores, então o ser humano esquece com facilidade. É necessário ter a lembrança. E vocês já repararam que nas escrituras não há uma metodologia acontecendo, tipo, a ceia ela deve acontecer no primeiro domingo de cada mês, ela deve acontecer com a taça que é compartilhada entre os irmãos. O pão que é partido é esse o pão que tem que ser distribuído de mão em mão. Não há nenhuma normatização com respeito a isso, né? Mas há a importância de se entender a representatividade que nos arremete à graça de Deus, né? A preocupação não é a forma que é feita, mas aquilo que representa, que Deus realmente sacrificou como Cordeiro Pascual em nossas vidas. Né? E a gente precisa ser lembrado disso o tempo todo, porque nós somos pecadores. Né? E o Carlinhos, que levantou a mão, vai falar alguma coisa. Fique à vontade, meu irmão. Gente, boa noite de quem não estava aí quando eu entrei junto com vocês, mas esse assunto, ele nos faz... nós temos 3 presbíteros presentes, e eu penso que nós pensamos iguais. A nossa responsabilidade é entregar os elementos da ceia do Senhor a cada pessoa, e muitas das vezes pessoas que a gente não conhece, que não, às vezes, não tem a consciência disso, é uma responsabilidade muito grande. Ela cada vez que se distribui a Santa Ceia, que é alguma coisa que eu, particularmente, sinto saudade e vontade cada vez mais de realizar. É um dos atos como presbítero que me faz ter uma sensação de saudade, às vezes. Uma delas é essa. Mas já aconteceu de eu receber um visitante na igreja, e aí está a diferença daquele que não conhece essa diferença da comemoração da ceia do Senhor, desse dia da Páscoa, dessa hora da Páscoa que Jesus estava comunicando. Eu recebi um visitante que conhece Bananal, viveu em Bananal, ou seja, morou lá, namorou uma garota que era da igreja quando ele era jovem, que era da igreja, conheceu lá em Bananal, namorou ela um período, e ele agora morava perto da igreja e ele estava lá. E um belo dia, eu conversei com ele, domingos depois, era primeiro domingo, ele estava sentado lá, e ele tinha comentado comigo que se ele poderia assistir o culto, e depois, mais tarde, ele ia tomar uma cerveja. Eu falei, não tem problema nenhum, mas assiste o culto, participa do culto, depois você toma a sua cerveja, mas assiste o culto com a gente. E 2 ou 3 domingos depois, era primeiro domingo, ele estava sentado lá. E eu vim distribuindo a ceia, ao chegar próximo a ele, eu tinha que servir o irmão que estava do lado dele, ele foi colocar a mão no pão. E eu disse para ele, isso é um privilégio daquele que foi transformado e remido pelo Espírito Santo de Deus. O pastor disse para você, a gente disse para você também, fazer isso em memória de mim. Você me perdoa, meu querido irmão. Você, desta vez, não vai participar. Ele ficou muito sem graça e falou, por que não? Qualquer igreja eu participo. Que Deus te abençoe. Saí e fui embora. Eu falei aquilo com o coração doído, mas eu não tinha outra alternativa, porque eu sabia. Mas para quantas pessoas eu já distribuí a ceia
nem sequer sabia se ele era evangélico e se ele tinha essa consciência ou não. E muitas das vezes, irmãos nossos que participam conosco e não se examinaram de uma forma especial, ou seja, não se examinaram em si, e estavam em pecado e condenação, e foram condenados porque participaram da ceia do Senhor. Eu queria dar esse testemunho e falar isso, porque a importância da ceia é muito grande, é um privilégio muito grande para nós cristãos, aquele que serve o Senhor Jesus Cristo. Era isso, obrigado. Obrigado, Carlinhos. É muito importante essa sua participação. Eu gostei de que você falou, porque isso que você fez realmente não é uma coisa assim, tipo, peraí, deixa eu ver aqui, o presbítero, não, com o olhar do presbítero, peraí, deixa eu ver quem eu sei que é cristão. Eu vou dar para esse aqui eu não vou. Não é isso que acontece na prática, né? O pastor, ele está ali na frente e ele explica que a ceia pertence àqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso independe da denominação da Igreja Presbiteriana. Quem for de uma outra denominação evangélica pode participar. É uma questão de consciência. Agora, eu acho que muitas pessoas já viram, já participaram dessa situação. Quando a gente vai convidar um amigo para ir para assistir um culto, para participar do culto, e é um culto de ceia. Aquele que tá trazendo o visitante tem a obrigação de explicar direitinho para o que está acontecendo ali naquele momento, né? A pessoa, justamente por tudo aquilo que a gente já falou, a pessoa que faz isso sem discernir, ela não está sendo abençoada, ela não está sendo alimentada espiritualmente, né? Então, é até uma questão de se evangelizar a pessoa mesmo, dizer, olha só, é realmente, como o Carlinhos falou, privilégio de quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Não pode, outras pessoas não podem participar, né? Obrigado, Carlinhos, é bem isso mesmo. Denilson, você quer falar agora? Sim, até aproveitando esse gancho do Carlinhos, que é bem interessante, bem assim, de caráter prático, duas coisas, na verdade. Uma é esse caso, né, da pessoa que ali quer participar, e eu acho que isso acontece também muito pelo fato, tradição social mesmo, né, até oriunda assim, do próprio romanismo nesse aspecto, né, que a pessoa deve estar obrigada, se ela foi batizado na infância, na comunhão, deve participar toda vez que for num templo. Então, eu acho que acontece muito disso, da pessoa querer, né, participar como se fosse realmente a obrigação, porque ela está ali, uma obrigação social. Então, acontece isso. Agora, o contrário também, às vezes, acontece, e é sempre bom lembrar, né, sempre tem algum pastor que lembra disso, que é o fato da pessoa examinar a si mesmo e comer, para não comer indignamente. Quem não come dignamente, come condenação para si. Aí a pessoa se policia de uma tal forma que ela nunca, não, estou em pecado, não vou participar. Eu não vou na igreja hoje porque sei. Então, é como se entre a escolha entre se corrigir, se santificar e participar da ceia, porque é condenação para ela, então mantenha-se alguma prática, né, que seja contra a palavra de Deus e não participa, né? Então, examinar é para examinar e corrigir mesmo, né? Para participar. Não vou fazer, vou deixar isso para trás e vou me corrigir para que eu possa fazer parte da comunhão. Isso mesmo, Denilson. Mas é uma coisa que precisa ser pontuada também, é que a gente não está se referindo a uma questão do tipo deixar pecado, né? Até porque isso não tem como acontecer.
A pessoa nasce de novo, a pessoa participa, é lavada e remida pelo sangue, mas não deixa, até a volta de Cristo, ainda continua sendo pecador. Sim, Então, sim. o que acontece? Qual é a diferença? A diferença é que a pessoa sabe o que representam os elementos e quer a comunhão com Cristo. Ela não quer o pecado, ela quer a comunhão. Por isso que muitas vezes as pessoas há pessoas que acabam rejeitando a ceia de uma maneira assim, de uma maneira que na verdade não deveria. Uma vez, eu repito isso, eu falei de um pastor, reverendo Evaldo Beranger. Eu lembro muito bem quando ele falou que muitas pessoas olham para a própria vida achando assim, eu encontrei um pecado na minha consciência, uma prática de um pecado que eu fiz, então eu não vou participar da ceia, né? Como se a pessoa conseguisse ficar plenamente santo para aquele momento. Uhum. Quando, na verdade, não é isso que é para acontecer. O que acontece é que você está deliberadamente escolhendo rejeitar o pecado e querendo a comunhão com Cristo. Embora a gente só vai ser plenamente libertos do pecado quando Jesus Cristo voltar, né? Por enquanto, aqui a gente... Quem falou? Guilherme, eu entendo que esse examinar-se a si mesmo é justamente isso. Você olha para dentro de você. Se você tiver um pecado, ali é o momento, né, de você pedir perdão a Deus. O que fala 1 João 1,8? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, é o momento da ceia, é o momento que você vai pedir perdão, fala, Deus me perdoa, né? E aí você participa da ceia porque você já pediu perdão, já se sente perdoado pelo Senhor. Mas muitas pessoas fazem isso que o Denis falou mesmo. Não, eu briguei com a minha mãe, eu discuti com meu filho, então não vou tomar ceia hoje. Quer dizer, ali é o momento da ceia, mas quando fala examinar, eu pedi, Senhor, me perdoa. Quando chegar em casa, eu vou me acertar, vou pedir perdão para quem precisa, mas ali é o momento, né, de você se examinar, que é justamente isso, pedir perdão pelas suas faltas. Carlinho de novo. Carlinho de novo. Olha o finalzinho do texto. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, o meu pecado, que está incluso em mim, que não vai sair nunca, só quando Cristo voltar, que eu sou nasci do pecado, vivo no pecado. Claro que vou tentar me corrigir cada vez mais, mas aquele momento é um momento de fazer em memória de Cristo. Memória de Cristo. Algumas pessoas não conseguem perceber isso, somando com o que o Guilherme falou. Algumas pessoas não conseguem perceber isso, acham que tem que estar totalmente puro, totalmente sem pecado, se transforma em anjo para poder tomar ceia, participar, mas é fazer isso em memória de mim. Os textos falam exatamente isso no final. Jesus acaba declarando isso, em memória de mim. Obrigado de novo, Carlinhos. E complementando isso que você falou, só em relação a fazer uma ligeira distinção, acho que todo mundo aqui já sabe, é só para não corrermos nenhum deslize. Existe uma diferença entre a prática do pecado e o pecar, né? Isso daí acho que já ficou bem notório, né? Porque pecar, todos nós vamos pecar, todos os dias nós pecamos, não existe ninguém que não peque. Entretanto, os gemidos do Senhor não ficam na prática do pecado, quer dizer, na constância, algo do tipo, eu desisto, eu vou pecar mesmo, então eu não vou deixar de fazer. Isso não existe para quem é lavado e remido pelo sangue do Senhor, né? A prática do pecado é que ela é um importante distintivo daqueles que não querem a comunhão, né? Entretanto, obviamente, para aqueles que pecaram e se arrependem disso,
aí sim estão aptos a participar da ceia, né? Aí sim acontece exatamente esse movimento bonito, né? Esse movimento de reconhecer que precisa de Cristo. Como foi falado, essa questão do se sentir alimentado espiritualmente através da ceia, quer dizer, através da ceia, do reconhecimento da graça de Deus, é isso que motiva o coração a querer abandonar o erro constantemente. A partir daí que existe uma distinção de vida entre aqueles que existem em prática do pecado e aqueles que não mais pecam rotineiramente, não querendo abandonar suas vidas de pecado. Fátima, pode falar. Você está mutada, né? Você tem que desmutar. Ah, é. Verdade. Então, eu acho que a intenção também é de estarem os escolhidos, né, estarem reunidos ali naquele momento, como foi feito na própria mesa de comunhão com Jesus, da gente estar ali também na igreja, todos reunidos também, como se estivessem em volta da mesa, junto com ele, né, fazendo essa reflexão e sendo perdoados também. E acho que é uma maneira de voltar àquele momento. A gente não tem, assim, como eles tiveram o mesmo privilégio, mas temos o privilégio dessa forma de nova aliança. Né? Uhum. Entendo assim também. Ok. Alguém mais? Eu posso ler um trechinho aqui, Will? Fica à vontade. Quando eu falei que Santa Ceia é uma festa, né, eu estou com um manualzinho muito interessante. Vou dar uma lida assim, por que ele fala que é uma festa? Ele fala assim, é uma festa que exige preparo. Né? Uma festa exige preparo. Muito tempo antes já se pensa nela. Depois, todos fazem questão de se apresentar com vestes limpas e bonitas. A ceia exige também um preparo espiritual, a fim de o crente se apresentar diante do seu Deus com seu coração limpo, com sua vida digna. Não se pode exagerar a necessidade desse preparo prévio para se tomar parte na mesa do Senhor. Paulo disse que qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E acrescenta, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Está lá em 1 Coríntios 11, já lembro, né? 27 e 28. Destas palavras, concluímos que o crente precisa estar preparado para participar da Santa Ceia, como deve estar para se encontrar com Cristo, ou na sua ida, ou na sua vinda. E a Santa Ceia, como ele falou, é uma festa, exige esse preparo, e é uma festa porque temos que ter alegria, né? Assim, todos devem comungar alegremente. Não deve haver malquerenças ou ressentimento. Todos os corações devem pulsar de amor e de alegria na presença de Cristo. E, por último, ele fala que a Santa Ceia é uma festa porque temos alimento. Ele fala, a Santa Ceia é para alimentar espiritualmente o crente. Todo homem está sujeito a baixas de temperatura na sua espiritualidade, a fraquezas na sua vida. O modo de ele se reanimar, de retemperar as suas forças e de preparar para as lutas da vida é a comunhão com Deus por meio da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Então é isso. Isso aí. Bem, meus irmãos, estamos com a hora avançada. Acho que já falamos sobre tudo, mas eu deixo aqui a porta aberta, viu? Para todo mundo aqui que participa do grupo, se quiser falar sobre esse assunto, né, especificamente, ou quiser falar sobre algo que a gente acabou não tratando, né? A minha vontade é querer trabalhar junto todas as dúvidas e, se eu não, por um acaso eu não souber a resposta,
a gente vai caminhando junto, pelo menos a gente estuda junto, né? Então, fica aberto aí a nosso grupo para alguém quiser fazer alguma coisa, né? E, mais uma vez, gente, eu peço desculpas aí por não ter feito a oração inicial. Talvez por isso a aula não tenha sido tão boa. Brincadeira, mas Fala sério. Sabe o que foi, Will? Eu acho que foi porque a gente orou antes de o pessoal começar. Aí eu acho que a gente nem percebeu que não foi com o grupo. Deve ter sido Não, isso. e também é porque todo mundo chegou depois da nossa oração, né? A gente estava fazendo uma oração pela escola dominical, né? Mas é isso, gente. Vamos então encerrar. Denilson, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero aproveitar, Will, para falar aquilo que eu tinha falado do reverendo André. Ele me ligou hoje assim, para reforçar o convite para todo mundo participar no evento do CTM, né? É o Centro de Treinamento. Vai ter um estudo com o pastor reverendo Antônio José sobre escatologia. E é um estudo muito bom. Isso aí eu garanto, é muito bom. Certa feita eu conversei com o reverendo Antônio José sobre esse assunto. Ele tem um material assim muito legal e nós sabemos que realmente um estudo com o reverendo Antônio José é algo bastante profundo, né? Recomendo, gente. Recomendo. O Assim, cara é fera. Muita humildade e muito conhecimento no lance, né? Fora de série. Então, e esse assunto ele requer que a pessoa tenha um repertório de literatura bom, né? Porque são tantas as interpretações e as linhas, né? De vieses aí, né? Dispensacionalismo e tal. Vale a pena a gente não perder essa oportunidade, gente. Vai ser no sábado, né? A gente vai anunciar com mais detalhe, Will, no grupo, mas assim, vai ser no sábado, de 9 às 11, vai ser semipresencial, né? Porque quem puder se inscrever vai ter vaga para até 100 pessoas na igreja. E também vai ser transmitido. Vai ser transmitido também, virtual. Então, essa semana a gente vai estar divulgando mais detalhes no grupo. Mas vocês já ficam preparados para compartilhar com bastante gente mesmo. Vamos encher essa sala aí que vai muito tempo. Legal, Guilherme. Ontem passou no culto, eu anotei aqui no boletim. Que bom. Que bom. Vou passar para os irmãos. É 3916 3865 3916 3869. Tá? Para quem quiser se inscrever. O telefone lá da igreja, né? Isso. O DDD 21. Não vamos esquecer que a gente tem o Alexandro aí, que o DDD dele é 90 e alguma coisa. Ele está lá no Maranhão. DDD 21. Tá bom, Alexandro? O número é qual mesmo? 3916 3865 3916 3869. Tá bom. Bom? Tá jóia. Então, meus irmãos, vamos fazer a oração. Só para lembrar os amados irmãos que quem está participando conosco é o esposo da nossa irmã Maria Antônia, é o Miguel, entendeu? É daqui também da nossa igreja presbiteriana Bethsaida. Primeira vez que está participando com a gente, eu queria que os amados irmãos dessem aí né? Se ele quiser falar alguma coisa, ele pode falar, entendeu? É nosso irmão aqui bem abençoado mesmo. Amém. Seja bem-vindo, meus irmãos. Os amigos aí do Alexandro, sejam todos bem-vindos. Ele chegou aqui em peso com a turma aí do Maranhão, hein? Deus abençoe vocês, meus irmãos, e caminhem com a gente aí. Nós estamos avançando muito legal esses estudos aí e um privilégio muito grande estar junto com vocês nessa caminhada, tá? Mas vamos orar. Eu vou pedir a Fátima. Fátima, você pode fazer a oração final? Posso sim. Pode.
Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais uma noite, estando em oração, estando em observação da tua palavra, tirando as nossas dúvidas, abrindo nosso coração num estudo que é tão importante, Pai, que é sobre a ceia, Pai, sobre aquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor, de um modo tão tranquilo, para que pudéssemos nos examinar, para que pudéssemos receber um pouco mais do alimento espiritual para cada um, Senhor, para a vida de cada um. Algo totalmente individual, algo totalmente vertical contigo, Pai. Nós te agradecemos a vida do Will, que nos trouxe a palavra hoje, agradecemos pela nossa igreja presbiteriana do Rio, Senhor. Pedimos que o Senhor guarde a vida de cada um que está aqui, cada um que está no YouTube, Senhor, suas famílias, ó Deus, e que possamos, Pai, crescer a cada dia mais na tua palavra e no teu estudo, Senhor. Abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.